Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, eu gostaria aqui de vir compartilhar uma situação com vocês. Recentemente, eu creio que eu coloquei aqui já nos grupos por essa semana um estudo falando sobre a ilusão de parar ou de desistir da restauração de casamento, né? Eu fiz até algumas questões, dei alguns exemplos, né, alguns testemunhos. E o que acontece, né? Eu gostaria de compartilhar essa situação agora com vocês, né? Como prova, né, de que realmente essa situação é real, certo? De que realmente essa situação acontece. E Deus, ele mostra, de alguma forma ele mostra, né, conduz a gente à realidade. E o que aconteceu, né? Eu gostaria de compartilhar essa situação com vocês. Recentemente eu tive conversando com algumas meninas que passaram por esse processo, certo? De desistir, de lutar pela restauração de casamento, desistir mesmo. Quando eu digo desistir, desistir, parar, né? E seguir a vida dela. E o que acontece, né? Deus, ele sempre, né, confirma pra gente. E foi isso que aconteceu, certo? Então, por essa semana eu tive conversando com umas meninas, certo? Que eu vou contar aqui um breve relato de uma dessas meninas, certo? Ao qual ela me contou exatamente o que eu vou falar aqui, certo? Não com detalhes, mas que vocês possam compreender. E ela disse que uma dessas meninas me falou que realmente, né, lutou, né, o esposo se separou, se divorciou dela, tal, e ela ficou, né, ali, começou a lutar pela restauração do casamento dela, porque ela queria a restauração do casamento dela. Mas em um breve momento, né, já cansada da luta, não queria mais, vendo, né, ela diz, né, que no início realmente muito ignorante ainda da palavra de Deus, não sabia, embora fosse cristã, né, foi criada na igreja, mas, né, sem realmente o conhecimento, né, da palavra de Deus. E o que aconteceu, né, por não ter também pessoas ali que acompanhassem elas, pessoas que realmente ali chegassem para ela e dissessem, né, que tinha como ela lutar pela restauração do casamento, mas ela não teve, né, essa ajuda, né? Inclusive o pastor dela disse para ela que ela estava livre, que ela podia casar novamente e ser feliz, aquilo tudo que a gente já falou por aqui. E ali ela o quê? Sentiu, né, naquele negócio, diz ela, sentiu na necessidade de ser feliz, né, aquela situação que sempre tem, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. E o que houve? Acabou, né, conheceu um irmão da igreja, né, conheceu um irmão da igreja, se envolveu assim com ele, e o que foi que aconteceu? Ela acabou se casando, né, com esse irmão da igreja. E o que houve? Ela conta que nos primeiros meses, né, na igreja, se ela ainda fez esse breve relato, ela disse que na igreja ele era assim muito, né, conhecedor da palavra, era visto como um homem de Deus, né, para vocês verem como é que acontecem as coisas, que era visto como um homem de Deus, que realmente, né, era um homem assim que gostava de estar sempre na igreja, estava sempre trabalhando na obra de Deus, estava sempre, né, na visão das pessoas, fazendo coisas para Deus, certo? E aí ela se deu a oportunidade de se conheceram, o que foi que teve? Casou, ela disse que casou, foi no cartório, casou, né, naquela ilusão, casaram. Ela disse que nos primeiros momentos da vida dela, nos primeiros dias de casamento, a lua de mel, aquele negócio todo, né, foi bom. Só que depois ela diz, né, que realmente ele começou a mudar, transformar. O homem de Deus começou a mudar, certo? O homem que era chamado homem de Deus, né,
que é uma coisa que as pessoas falam muito, homem de Deus, mulher de Deus, e não sabem o que é um homem de Deus e o que é uma mulher de Deus, certo? Confundem muito isso. E aí o que aconteceu, né? Ele se transformou, ele realmente mostrou quem ele era dentro de casa, né? Ela conta que ele era viúvo, né? Ele diz que ele era viúvo. E aí o que aconteceu? Né? Ele se transformou, passou a viver, depois ele disse que ele passou a viver fora com outras mulheres, começou a viver com outras mulheres e tal lá fora. E aí ela disse que no passado de 2 anos, ela disse que só ficou casado com uns 2 anos, e ela, né, e eles vieram, ele veio a pedir o divórcio, deixou ela, abandonou ela, né, e aí pediu o divórcio e foi-se embora, certo? Viver a vida dele do jeito que ele queria viver. E aí ela passou a sofrer, né, sofreu, né, sofreu dentro desse casamento, e o que aconteceu, né? Ela conta também um breve relato de que ele deixou ela, né, praticamente sem nada, certo? Quase no olho da rua mesmo, sem nada. Ela teve que se levantar, ressurgir. Foi o momento exato, né, que ela disse que Deus chegou lá, né, e realmente ali, né, foi colocando ali no coração dela o desejo dela lutar novamente pelo esposo dela. Deus, o Espírito Santo foi revelando a ela algumas situações, né? Porque ela mesmo na situação, ela conta que mesmo na situação que ela viveu, mesmo ela sabendo na mente dela, ela sabia, ela disse que quando casou, ela sabia que ela estava fazendo coisa errada, mas ela disse, por que não tentar, né? E ali, o que foi que aconteceu, né? Pagou as consequências, claro. Todo ato inconsequente que a gente fizer e sabendo é pior, né? Quando a gente não sabe é uma coisa, sabendo ou não sabendo, paga. Mas quando a gente sabe, a consequência é maior. E o que aconteceu, né? Aconteceu tudo isso, ela sofreu demais com esse casamento, né? E sofreu pior, ela disse que foi pior do que o primeiro casamento dela, né? E o que acontece? Quando ela estava, Deus começou a falar com ela, ela voltou, sentiu o desejo, né, de lutar pela restauração do casamento. E hoje algumas dessas pessoas voltaram a lutar novamente o casamento, né? Ela diz que essa pessoa com quem eu conversei, né, que é um testemunho aqui para vocês, essa pessoa diz, né, que me relatou tudo isso, né? Tudo isso que ela passou, ela disse que sofreu demais, que foi pior do que o da primeira vez e pronto. E o que eu quero dizer com isso, minha gente, né? Para vocês verem que a ilusão é tanta, né? De se lutar, de passar a viver um segundo, terceiro casamento. A gente já falou essa questão aqui, que um segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto, seja lá, não dá certo. Inclusive, eu até relatei uma situação nesse estudo que eu fiz de um homem, né, que estava casado pela quarta vez, né, que ele casou, não deu certo no primeiro casamento dele, ele foi pro segundo. Não deu certo no segundo, foi pro terceiro e tá no quarto. Não sei se já tá no quinto, né, mas a situação dele... O que eu quero mostrar com isso é que um casamento, um segundo, terceiro, quarto casamento não dá certo. Por que não dá certo? Né? Eu até falei um pouquinho disso no áudio, né? Que o primeiro casamento, né? Quando o primeiro casamento, quando você casa, que o casamento começa a andar em conflito, tal e tal, e você quer se separar e vai para um segundo casamento e não resolve o que estava no primeiro casamento, aquilo que gerou aquelas consequências tudinho dentro do casamento de vocês, e aí algum de vocês, ou o marido ou a esposa, casa-se novamente, essa situação vai com elas, né? Vai com elas, o problema vai com elas. E assim vai acompanhando. Só que na segunda vez vem pior, vai pior. Por quê? Né? Você abriu brecha no primeiro, já estava com brecha no primeiro.
Quando foi para o segundo, já abriu outra brecha, certo? Essas brechas foram sendo abertas, porque não fechou na primeira. Aí não foi para um segundo casamento, segundo relacionamento, e aí casa-se novamente e a situação piora. E foi isso que aconteceu com essa moça, certo? Com quem eu estava conversando, certo? Ela abriu, tinha brechas no primeiro que não foi fechado, e aí ela foi que decidiu, né, abrir outra brecha. Ao invés de estancar ali o problema, esperar pela restauração de casamento, não. Ela decidiu abrir mais uma brecha para o inimigo agir na vida dela. O que fez com que estragou, ela sofreu mais, né? E aí Deus vai cobrar dela, com toda certeza vai cobrar daqueles que deram brechas, né? Que Deus disse que tudo, a gente vai prestar conta de tudo que a gente fizer nessa terra, nesse mundo. Tudo que a gente fizer de errado aqui, nós vamos prestar conta a Deus. Então ali ela abriu brecha, né, se casando pela segunda vez. E aqui eu quero destacar para vocês isso, que não dá certo, certo? Se os cônjuges de vocês tiver no segundo, casado com outra mulher, o segundo, só algum tempo, gente. Isso pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, não sei, né? Nos primeiros meses pode dar uma lua de mel total, como foi dessa moça aqui, para vocês verem que Deus, né, ele revela. Deus, ele mostra a verdade, né? E Deus, ele é tão bom que quando eu tô aqui dando os estudos, Deus vai e só confirma. E aí ele me envia um testemunho desse, né? Falado pela própria pessoa, a minha pessoa. Então Deus, ele confirma, certo? Isso aqui é só confirmação de que um segundo, terceiro, quarto casamento não dá certo, certo? Como não deu certo com essa moça aqui, né? Como ela mesmo relatou, né? Nos primeiros tempos ela foi, né? Decidiu, estava bem e depois se transformou. E é assim que acontece. Os cônjuges de vocês que estiverem casados com outras pessoas, ou namorando, ou seja lá o que for, né? Aqueles que estão, tem alguns que estão na fase, né? Da lua de mel, aquele tal. Depois é que vem as consequências, gente. Tudo vem depois. As consequências uma hora vem. Embora passe os primeiros 2 anos, né, o casal esteja vivendo bem. Quando de repente, né, o casamento não está mais certo, né? E aí vem os conflitos também, certo? Como em todo casamento, vem os conflitos. Só que aí esses conflitos ali realmente é por conta do pecado. Realmente é por conta da brecha que tem ali, que Satanás está agindo ali, certo? Porque é diferente, né, as situações que acontecem no casamento, que o primeiro casamento vai acontecer. Só que quando acontece, as consequências acontecem no casamento adúltero, aí as consequências do pecado, as consequências do erro, né? As consequências, a cobrança de Deus àquela casal ali, certo? Que estão vivendo nesse casamento totalmente errado, né? Então, o que acontece? Exatamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Que as esposas de vocês que estão nessa situação aqui, como essa moça, eles não estão bem, eles não estão felizes, não dá certo, certo? Vai vir um tempo que Deus vai vir a cobrança. Então, vocês, né, se posicionem aqui, certo? E não façam o que essa moça e tantas outras pessoas fazem, né? De desistir, de parar, de lutar pela restauração do casamento com essa ilusão, certo? De ser feliz com outra pessoa, ou com outro companheiro, com outra companheira, seja como for, certo? Não deixe. É melhor, certo? Vocês lutar, sofrer de uma vez do que sofrer eternamente, certo? É melhor vocês sofrer agora, nessa luta, nessa jornada, porque o deserto, gente, só vai ser um breve momento, não vai ser para sempre. Essa luta que você está passando hoje não vai ser para sempre, certo? Mas vai depender também da sua posição diante do deserto, certo? Então, o que eu quero aqui mostrar para vocês é isso, certo? Que não vale a pena você desistir, certo? Da restauração, de lutar, parar, certo? Se você para,
certo? E vai fazer como essas pessoas, ou se você para, mesmo porque tem pessoas que diziam assim, eu não quero mais lutar, né? Mas eu também não quero mais casar com outra pessoa, não. Eu vou passar a minha vida solteira. E a gente sabe que no íntimo, ninguém quer ficar sozinho o resto da vida, certo? Vai sofrer, de toda forma. É sofrer por não ter alguém, mesmo que não se case, porque tem pessoas que realmente não se casam, certo? Com outras pessoas não, mas sofre, porque a palavra diz que é bom, não é bom que o homem esteja só, né? Porque se um cair, o outro levanta. Mas o que eu quero aqui dizer com isso, certo? Que é melhor vocês sofrerem agora, sofrerem todo a situação, sofrerem assim, porque não é sofrimento, porque Deus, Ele não faz a gente sofrer, Ele ensina a gente, e o sofrimento, gente, Ele ensina mais do que qualquer outra coisa, certo? O sofrimento não é para nos matar, não é para nos coisas, não é para nos moldar, nos transformar, certo? O deserto é para isso, é a escola de Deus. A escola de Deus é diferente da escola do mundo, certo? Então a escola de Deus é isso, certo? A gente vai passar por aflições, por coisas. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós sentimos na pele, né? Nós temos, né, sentimentos e tal, e nós nos sentimos muito, certo? Então nós somos muito ressentidos, nós somos egoístas, isso por conta do nosso pecado, das nossas coisas, é que nós sofremos mais, certo? Desse egoísmo, certo? Coração duro e muitas outras coisas nossa mesmo, aí a gente sofre mais, porque se a gente realmente for fazer a vontade de Deus, fazer como Ele quer, a gente não vai sofrer tanto. Cabe a nós tomar a posição. Se quer sofrer mais ou se quer sofrer menos. Porque Deus, Ele não quer fazer a gente sofrer, Ele não faz a gente sofrer, Ele molda a gente, Ele transforma, como eu já disse. Né? Mas para concluir aqui, como eu disse para vocês, né? Para mostrar para vocês aqui que as pessoas que acham, né, estão nessa ilusão de lutar pela restauração do seu casamento ou de desistir para viver, né, uma vida de ilusão lá fora, casando-se com outras pessoas, ou não, ou seja lá como for que a pessoa queira, certo? Quero mostrar aqui com isso aqui que é uma ilusão, certo? Uma ilusão, né, que não vai dar certo. Então, é melhor você agora passar por tudo que você precisa passar hoje, para lá na frente você ser feliz, certo? Se você quer ser feliz, você vai realmente aqui, certo? Passar por algumas coisas para você vir, certo? A nossa vida aqui na face da terra é assim. Uma hora a gente tá sorrindo, outra hora tá chorando e assim vai, certo? Então, aqui eu quero concluir aqui, mostrando para vocês essa situação sobre a ilusão de desistir da restauração do casamento ou parar, né? Porque quem para, né? Realmente para tudo. Deus não pode fazer nada. Deus para também de fazer algo por você, certo? No mundo espiritual funciona dessa forma. Para. Se você para tudo, certo? Então, né? Eu queria deixar aqui, comprovar para vocês aqui, com esse testemunho, né? Que Deus, mais uma vez aqui, certo? Está mostrando, mais uma vez, através desse testemunho, certo? Ele está mostrando que um segundo casamento não vale a pena. Um segundo casamento, terceiro para lá e por aí vai, não dá certo, certo? Não dá certo, como essas meninas estão passando agora, consequências de terem se casado pela segunda vez, né? Ao invés de esperar pela restauração do seu casamento, em busca dessa felicidade que não existe, certo? No mundo. Existe a felicidade que Deus tem para vocês. E Deus quer dar o melhor. Felicidade é aquela que você, certo? Tem ali a vontade de Deus na sua vida. Se você não tem a vontade de Deus na sua vida, você não é feliz. Então, só é feliz aquele que realmente está sobre a vontade de Deus. Então, permaneçam, certo, na porta, como tantos e tantos discípulos, tantos profetas que continuaram na porta, esperando o agir de Deus. Continue na porta,
certo? Quando vinha o sofrimento, entregue a Deus. E, certo? Bola pra frente, motivação e vençam, certo? Cada uma luta, certo?